Gente, eu tava aqui meditando, né? A salvação é tão boa, né, irmãos? Ao mesmo tempo, difícil, né, para muitos. Porque Deus só requer da gente obediência. Porque a salvação, irmãos, é de graça. 0800. Todas as coisas para poder nós termos, precisamos pagar. Pagar para ter. Pagar para morar, pagar para tomar água, pagar para ter uma energia, pagar tudo. Mas a única coisa que você não precisa pagar é a sua salvação. Onde está escrito isto? Em Isaías, capítulo 52, versículo 1. Amém? Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza. Podemos pecar livremente? A palavra de Deus está dizendo que podemos, porque estamos no tempo da graça. Mas tem um porém. Olha o que a palavra está falando aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 16. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que aqui vós apresentardes por servos para lhe obedecer? Então temos que apresentar como servos para obedecer. Sois servos daquele a que obedece, ou do pecado, porque o pecado é para a morte, ou da obediência para a justiça. É forte. Vimos, irmãos, que a palavra é bem clara, ela deixa o livre-arbítrio para todos nós, mas também tem a parte da consequência e também a recompensa para aqueles que obedecem, que é obediente à risca da palavra de Deus. Como saber se estamos roubando a Deus? Roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado, porque assim me roubais. É forte. Onde está escrito? Em Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 9. E se vocês quiserem ler mais, um pouquinho mais para frente, fiquem à vontade. Essa palavra é abençoada e forte, né, irmãos? Então, se nós não devolvemos o dízimo e as ofertas do Senhor, estamos roubando a Deus. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Uma pergunta. O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Outra pergunta. Isaías capítulo 51, versículo 10. Sabemos, né, irmãos, que Deus foi que abriu o mar vermelho para aquele povo passar no deserto, em terra seca. Então ele também tem o poder de te tirar desta prova, tirar desta enfermidade, te tirar de qualquer situação. Então somente creia e confia no Deus do impossível. Amém? Não há nada impossível para ele. A palavra do Senhor diz que Deus, ele cuidou daquele povo no deserto, cuidou dos remidos, que ele disse, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará inferno, e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temos continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do que te atribulará? Então Deus, ele quer que nós cremos nele, entregamos toda a nossa confiança a ele, não é ao homem. Ele diz como ele cuidou daquele povo no deserto e abriu o mar para aquele povo passar. Assim ele cuida de todos nós em todas as nossas dificuldades. Só precisamos crer e confiar nele. Amém? Não vos vinguei,
a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Em Romanos, está escrito isso em Romanos capítulo 12. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 20. Quem ama, obedece. O Senhor está falando na palavra dele em 1 João capítulo 2, versículo 3. Quem ama, obedece, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Então, a palavra está falando sobre o amor e a obediência à palavra dele, amém, irmãos? Contra o adultério. Em Malaquias, capítulo 2, e versículo 14 e 16, Deus é contra o adultério. Portanto, guardai vós em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai vós em vosso espírito, e não sejais desleais. Que a palavra quer dizer, né, sobre o adultério, que o Senhor fica aborrecido, o Senhor odeia o adultério e pessoas desleais, infiéis. É a palavra que está falando, amém, irmãos? Se vocês quiserem ler mais, meditar na palavra de Deus a este respeito, é só pesquisar mais nas escrituras e referência, amém? Deus abençoe a todos. Por isso precisamos orar em todo o tempo, para não sermos enganados nem confundidos. Louvado seja Deus, Deus é fiel. Que Deus abençoe a todos.